foi inibido, foi absolvido pelo Tribunal, pelo TPI, dos crimes contra a humanidade, né? E volta ao seu país depois de quase uma década. Né? Deve perceber que ele foi recebido com uma multidão, essa multidão que o condenou na primeira instância, né? Durante as eleições de 2010, mas assim houve uma euforia pela volta do presidente. Certamente ele tem apoios políticos, né? Tem a massa, tem a sua família na Costa do Marfim. Fica feliz por a família reunir novamente com ele e depois pela estabilidade política que o presidente Alassane Ouattara deseja. Perguntava-me o que é que iria causar, o que é que causou a volta do ex-presidente, para saber porque é que ele foi preso anteriormente. Ele foi preso porque não concordou com os resultados eleitorais. Isso provocou um confronto, um levante popular que causou mais de 3.000 mortos, né, e que estava à beira de uma guerra civil. Portanto, ele foi preso devido ao não reconhecimento dos resultados eleitorais do atual presidente Alassane Ouattara. Isso é um problema de África. Né? A África deve perceber que 80% dos conflitos que acontecem no mundo está exatamente em África. Por quê? Por questões de poder. Né? Os poderes, no momento, conduzem a conflito, a alteração de constituições, no respeito pela soberania dos outros, ou seja, o respeito pelo reconhecimento dos outros, e isso leva certamente, e a alteração da Constituição leva certamente a alguns conflitos que estamos a notar em África. E agora que está absolvido, ficou confirmado que houve fraude no processo eleitoral? O tribunal, depois de muitos anos, chegou à conclusão que não houve envolvimento do presidente Gbagbo, né? Os procuradores não conseguiram provar que de facto ele envolveu-se nessa violação, perseguição, crimes contra a humanidade que aconteceu durante as eleições de 2016. Daí a razão que foi absolvido e ele volta à sua casa com um sentimento de não rivalidade, né? Com um sentimento de reconstrução nacional, com um sentimento de paz e com um sentimento de reconstrução do país. Que futuro político se espera de Laurent Gbagbo? Bom, ele tem os seus direitos políticos conservados, né? Ele tem os direitos políticos conservados, resta saber se ele continua numa vida passiva política ou numa vida ativa, ok? Mas deixa eu lembrar que, ou seja, estando ele de volta à Costa do Marfim, de facto cria uma estabilidade política devido da competição política entre os agentes primários da política, né? Estou a falar dos partidos políticos, coligações, etc. E também a reconstrução nacional e o sentido de paz que o próprio presidente atual deseja para o próprio país. A ideia é que mude a sua forma de governar, a sua forma de liderar? Não, os grandes problemas em África são as lideranças, né? Eu tenho dito que os nossos líderes não se comprometem ao desenvolvimento dos seus estados, né? Tem muito olho pelo poder e isso causa grandes problemas. Mas isso muda a Costa do Marfim, né? Costa do Marfim porque, como disse no princípio, eles condenaram o presidente quando aconteceu as eleições de 2010, mas voltam a celebrar a volta dele depois de muitos anos. Isto revela a sua popularidade. Certamente que ele tem alguns apoiantes, né? Certamente que ele tem alguns apoiantes e esses apoiantes revejam nele e ele tem essa ideia de... Aliás, quando ele voltou, a primeira coisa que fez foi visitar o seu centro de campanha para falar aos seus apoiantes. Certamente que isso cria um novo desenvolvimento do ponto de vista político em relação à competição política entre os agentes políticos que fazem parte do ambiente político da Costa do Marfim. Que implicações tem a sua volta à estabilidade política do país? Não, a estabilidade política é essa, mas ela é condicionada porque ele foi condenado a 20 anos de cadeia. Por quê? Porque ele esteve envolvido na invasão do Banco Central da Costa do Marfim e com os seus ex-executivos, né? Alguns deles. Portanto, essa ideia
ele tem que resolver, a justiça deve resolver primeiro esse problema com ele. Vamos ver se isso entra no perdão da reconciliação nacional, né? Mas, como sabe, os poderes são separados, né? Como os poderes são separados, os poderes interligam-se, interdependentes, mas deve-se respeitar os poderes. Então, o poder judicial deve fazer o seu papel, né? Fazer cumprir a justiça, e vamos ver até que ponto isso pode chegar. Quer dizer que a sua volta tem o seu lado positivo? Bom, tem o lado positivo por causa da estabilidade política, né? Estabilidade política, como disse, a reconciliação nacional e a paz. E tem o lado negativo, que é de facto a justiça, o problema com a justiça que ele tem, ele e a mulher, né? Mas deve lembrar também que o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, tem estado a julgar muitos solos africanos, né? E isso levou com que alguns países renunciassem ao TPI. Fundamentalmente o Burundi, a Gâmbia e a África do Sul, né, saíram do TPI porque o TPI olha para os africanos, olha para os negros como qualquer. São julgados os presidentes negros nestes tribunais. Deixa-me lembrar, por exemplo, o exemplo do primeiro-ministro Tony Blair na guerra do Iraque, né? Esse presidente estava envolvido nessa guerra, mas não foi chamado nem foi acusado pelo TPI. Portanto, o TPI também há uma relação entre o TPI e a África do Sul de discórdia, né? Quando a África do Sul negou exatamente a entrega do presidente al-Bashir, né? E foi também movido um mandato de captura internacional. Portanto, o TPI olha para os presidentes africanos como humilha os presidentes africanos. Domingos Sebastião é mestre em Relações Internacionais, é doutorado também em Ciências Políticas. Muito obrigada por este momento. Vamos aqui a falar do retorno de Laurent Gbagbo à Côte d'Ivoire. Obrigada e até à próxima. Obrigado. Estamos aqui, as relações internacionais acontecem e estamos aqui para analisar quer ponto de vista acadêmico, quer ponto de vista da ciência. Muito obrigada. Nós seguimos agora